Fala pessoal, tudo certo? Então estamos aqui, quarta-feira, dia 14/1, trazendo para vocês um conteúdo de análise técnica. Gostaria de aproveitar o momento que, se você gosta, né, das minhas explicações, do conteúdo, ativa o sininho, dá aquele like que ajuda bastante, fortalece aí na nossa divulgação para outras pessoas, beleza? Então hoje a gente vai falar de estocástico, tá? Estocástico é uma ferramenta que a gente utiliza para entender qual o momentum do movimento, tá? Se é um momento comprador, se é um momento vendedor, tá? E isso nos gera oportunidade de trades, mas o jeito que a gente opera o estocástico é com uma condicional, tá bom? Então, antes de mais nada, tá, eu vou traçar as linhas aqui para mostrar para vocês como que a gente opera o estocástico, tá? Então, nós temos essas duas linhas aqui, e o estocástico ele se mostra para a gente dessa forma, como aqui embaixo. Então, vou deixar, né, como está aqui embaixo, para que facilite a compreensão, tá? Então, aqui verde, aqui, deixa eu pegar aqui e colocar vermelho, tá? Vou deixar essas linhas aqui um pouquinho mais grossas, né, para que a gente consiga passar o conteúdo, tá? E aí nós temos uma linha que trafega, né, entre a base e o teto, né? Base e o teto, ok? Base, no caso, a linha verde, teto, a linha vermelha. A gente tem duas linhas, tá? Uma é a linha rápida, de coloração verde, e a outra é a linha lenta, de coloração vermelha, tá bom? E aí, pessoal, qual que é a ideia, tá? O estocástico, assim como o RSI, ele tem uma região de sobrecompra e uma região de sobrevenda. Então, o que todo mundo quer fazer? Comprar em momentos corretivos, visando pegar um repique ou uma boa entrada, e vender mais alto, né? Vender ali próximo de um teto, próximo de uma resistência, ou quando o movimento está próximo de se cansar, né? E vendendo com lucro. Ou ainda, né? Vender quando está sobrecomprado, com excesso de compradores, para depois sair da posição, né? Quando ali o ativo começa a cair e perde essa força compradora, tá? Então a gente consegue fazer essas operações com o estocástico. Qual que é a nossa condição, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então o estocástico, ele vem e ele entra aqui nessa região, tá? Essa região é a região de sobrevenda, ok? E aí, quando ela entra nessa região, por isso que eu pintei de verde, é uma condicional para que a gente entre comprado nesta situação, tá? Então, o movimento que a gente quer observar é o estocástico vem, e aí, quando ele volta aqui para cima, a gente não faz a entrada. A gente espera ele não ultrapassar essa linha de 50, e aí ele volta, e aí gera a entrada para a gente. É nessa segunda entrada que a gente visa, né, operar, ok? No caso aqui, com a linha verde cruzando acima da linha vermelha, tá bom? Por que isso? Porque a nossa operação, né, como a gente vai operar, quando a gente vai operar em tempos gráficos maiores, né, a gente consegue ter uma certeza maior do movimento, tá? Em tempos gráficos menores, né, os ruídos, eles são muito elevados, então é importante a gente ter essa confirmação, tá bom? Você pode utilizar isso em qualquer tempo gráfico. Então, por exemplo, no gráfico de 15 minutos, aqui, a gente tem um trade, né, que ele poderia ter sido feito, ó. Opa. Vamos pegar aqui, ó, nessa região aqui, ó, com o estocástico. Veja só. Então foi uma região ali, né, de subida
do Bitcoin. E qual foi o movimento que a gente viu? É este mesmo movimento. Então, vou aumentar o RSI, o estocástico aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, veja, a gente vê o estocástico caindo, tá? O estocástico, ele cai, tá? E quando ele cai, ok, a linha verde fica abaixo da linha vermelha, tá bom? Ok, então é nessa situação, linha verde abaixo da linha vermelha, ok? Aí perceba, né, que aqui a gente tem a nossa primeira condição, né, que é o estocástico tentando subir, mas ele é rejeitado e ele não ultrapassa essa linha aqui, que é a linha de 50, tá? Então a gente não faz a primeira entrada, a gente faz a segunda, tá? E aí tem uma rejeição, volta para a região de sobrevenda, e aí aqui, quando há o cruzamento, tá? Quando há o cruzamento da linha verde em relação à linha vermelha, acima da linha vermelha, a gente faz a entrada. Portanto, a nossa entrada seria aqui, mais ou menos neste ponto, onde eu circulei no gráfico acima, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, mais ou menos nessa região, tá? E aí, a gente conseguiria ter um bom trade, né? Porque a gente entraria nessa região e pegaria, por exemplo, quase 2%, multiplicado pela alavancagem, se você opera alavancado, tá? Então, 2% vezes 10 aí, a gente teria 20% nessa operação. Maravilha, Matheus. Qual seria o meu gatilho de saída? Bom, nós temos dois gatilhos de saída. Quando o verde aqui, ele ultrapassar essa linha horizontal, ou seja, a linha deitada vermelha, é a primeira condição de saída, ou uma segunda condição de saída é quando, mesmo nessa região de sobrevenda, o verde cruza esta linha vermelha abaixo, e isso dentro da região aqui de sobrevenda, tá bom? Então, esses são os detalhes de como a gente operaria o estocástico nessa situação, tá? A gente viu um exemplo com o Bitcoin, tá? Vamos ver se a gente novamente consegue observar mais um estocástico como este, tá? Então, esta é a ideia de como a gente vai utilizar o estocástico. Lembrando que ele pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico. Tempo gráfico maior pode ser utilizado, mas vai reduzir, né? Ele vai reduzir para você a quantidade de sinal, tá bom? Não tem como. Tempo gráfico menor traz mais sinais, mas com muito mais ruídos. Tempo gráficos menores, a gente tem menos sinais, mas uma confiabilidade maior do estocástico, tá? Depois a gente vê no tempo gráfico maior, tá? Então, veja só, este movimento aqui é muito similar, né? Então, cai, o estocástico ele cai, certo? Ele atinge a região de sobrevenda, aí ele sobe, mas ele não ultrapassa essa linha aqui de 50, tá? Vamos pegar novamente aqui, ó. Ele não ultrapassa essa linha aqui de 50, tá? Mais uma vez, ele cai, né? Ele tem uma leve correçãozinha e a entrada ela acontece no momento que a linha verde ultrapassa a vermelha, ou seja, tem uma intersecção para cima, tá? E é neste momento que a gente entra na operação, que seria mais ou menos aqui onde eu estou circulando acima, tá? Ó, veja só. E aí o preço, ele vai evoluindo, né? Vai evoluindo, e aí a gente poderia ter tido, né, um trade aqui de mais ou menos uns... Deixa eu pegar aqui. A entrada ocorreu mais ou menos aqui, mais ou menos uns 5... Não, um pouquinho mais, né? Mais ou menos uns 5% multiplicado pela alavancagem.
Isso um tradezinho em curto prazo, tá? Então veja que o gráfico ele continua a subir, certo? Ele continua a subir, então tem muito ruído. Você não consegue trazer, por exemplo, materializar todo esse movimento de sobe e desce dentro de um estocástico que não dê para você o sinal de saída, tá? Então, por exemplo, o sinal de saída deu aqui, mas o movimento continuou, faz parte, você está operando num tempo gráfico menor, tem mais ruído, tá? Mas ainda assim você sairia com um lucro dentro dessa operação. Então, 0,5% multiplicado por 10, né? Você teria 5% multiplicado por 20, aí você teria 10%, tá? Então, o nosso movimento de saída poderia ser, né, quando a região aqui entra em sobrevenda ou quando a parte verde cruza abaixo da parte vermelha, tá? Então, essa é uma ideia de você operar o estocástico, tá? Em 4 horas, você vê que a gente tem menos zigue-zague nos movimentos, né? Mas a repetição desses movimentos ele é menor. Então, você tem que fazer o trabalho de acompanhar ainda mais a tela, tá? Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Vamos aqui remover os desenhos, tá? Então, aqui a gente consegue achar um trade legal que deu liga, né? Então, por exemplo, o estocástico vem, ele cai, atinge essa região de sobrevenda, tá? E aí a gente vê a linha verde cruzando acima da linha vermelha. E ela não ultrapassa essa linha aqui de 50, beleza? Então a gente tem 3 linhas, né? A linha de 20, a linha de 50 e a linha de 80, beleza? Então a gente entende que entre 50 e 20 é uma região de compra, entre 50 e 80 é uma região de venda. Abaixo de 20, né, a gente entende que é sobrecompra, acima de 80 a gente entende que é sobrevenda, tá? Ou melhor, o contrário, né? Para a gente fazer o movimento contrário, perdão. Abaixo, né, de 20, nós entendemos que está sobrevendido, o ativo está desvalorizando, portanto, a gente compra. E acima de 80, tá? Acima de 80 está sobrecomprado, por isso a gente vende, tá? Então, considerem essa segunda frase, essa segunda oração. Só me embananei aqui na formulação, tá? Então, veja que a gente não entra nesse primeiro repique, tá? A gente espera e entra no segundo repique quando a linha verde, ela cruza acima da linha vermelha, tá? E aí, a gente entraria mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Mais ou menos aqui nesta região do gráfico, beleza? E aí, a gente vai tentar ver o quanto que isso poderia trazer para a gente de rentabilidade, né? A gente entrando nessa região aqui, ó, a gente pegaria, deixa eu só minimizar o estocástico aqui, então a gente entraria aqui neste candle, né? E aí é o gráfico de 4 horas, ó, podendo sair com 3,48 multiplicado pela alavancagem, né? Se for 10, poderia sair com quase 35% nesta operação, tá? E aí, né, a gente consegue entender que nós temos, né, o sinal de saída, tá? Esse sinal de saída, ele acontece tanto aqui nessa região, como aqui nesta região. Então, em ambas, tá? Você teria um sinal de saída. Como eu falei, se a sua saída fosse aqui nessa região aqui, né, que seria a última, realmente você teria colocado esse valor que eu te falei no bolso, né? Então, veja só, você sairia quando a linha verde, por exemplo, ela atingisse, né, a região de sobrevenda. Então, você tem 2 tipos de saída: quando a linha verde chega na região de sobrevenda ou quando
eventualmente, né, ela chega e cruza aqui nesta região, que daria mais ou menos essa altura aqui, né? Essa altura que a gente está mostrando com essa linha aqui, tá bom? Então, você teria para este trade, né, uma rentabilidade, né, ou de 22%, e isso aí, tendo em mente que a gente está supondo uma multiplicação por 10, tá? Ou de 34%, 35%. Beleza? Então, essa é a ideia de como a gente opera o estocástico comprado, beleza? Então, para ficar bem dividido, na próxima semana eu trago para vocês como opera o estocástico vendido, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Dá um like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e qualquer coisa, nós estamos à disposição. Um grande abraço, pessoal!